Preparem suas Bíblias e anotações, estamos prestes a mergulhar em uma nova lição. Vai ser incrível. Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? É com muita alegria que estamos começando mais uma aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Meus queridos alunos da EBD Explicada 2.0, você sabe o que acontece quando o Espírito sopra sobre uma cidade inteira? Éfeso era uma cidade poderosa, influente e também muito religiosa, mas também marcada pela idolatria, pelo ocultismo e pela resistência espiritual. Foi exatamente neste cenário tão desafiador que o apóstolo Paulo anunciou o evangelho, ensinou a palavra com perseverança e ali Paulo viu o agir de Deus poderosamente sobre a cidade. Na lição de hoje, nós vamos descobrir juntos como o Espírito Santo restaura doutrinas, confirma a palavra com poder, confronta o pecado e transforma vidas. Também veremos como um verdadeiro mover de Deus ultrapassa indivíduos, alcança famílias e muda também comportamentos e pode também, claro, impactar a sociedade como um todo. Meus irmãos, em Atos capítulo 19, nós temos ali claramente que a palavra, o Espírito, a santidade e a missão, elas não devem estar separadas também daquilo que nós chamamos de avivamento hoje. Então prepare a sua Bíblia, a sua lição, a sua caneta, o seu bloco de nota e, claro, o seu coração para mais uma aula em nome de Jesus. Inscreva-se no canal EBD Explicada 2.0, deixe seu like agora, compartilhe esta aula com alguém e ative o sininho das notificações, tá bom? Seja muito bem-vindo a mais esta aula, permitindo o Senhor. Bendito Deus, Pai eterno, Pai querido, graças te damos, meu Pai, por esta oportunidade tão especial de iniciarmos mais uma aula debaixo das Tuas poderosas mãos. Obrigado, Senhor, por esse privilégio tão grande de levar aos Teus filhos mais uma porção da Tua poderosa, inerrante e infalível palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio. Obrigado por esta honra de levar, de comunicar, de compartilhar com a tua igreja mais uma porção da tua poderosa, inerrante e infalível palavra. Ser com cada um de nós. Obrigado pela nossa direção, obrigado pelo nosso diretor André Carvalho, nosso vice-diretor pastor Rildomar Nascimento. Queremos também te louvar, Senhor, por cada mantenedor da Associação Betel. Muito obrigado pela vida das crianças, dos pais e daqueles que a sustentam. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Conduz aqui a nossa aula, abençoa a nossa vida, ilumina o nosso pensamento para que possamos levar aos teus filhos mais uma palavra, mais uma porção desta lição para a glória de Deus. É assim que eu oro e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, meu querido, a paz do Senhor, minha querida. É com muita alegria que nós estamos chegando para mais este momento tão precioso da nossa escola bíblica Maranata. Seja muito bem-vindo a mais esta aula para o nosso crescimento, para a nossa edificação espiritual. Que Deus em Cristo continue derramando da sua infinita graça, da sua infinita misericórdia sobre a sua vida. Um abraço muito especial aos irmãos que sempre, todos os domingos às 8 horas da manhã, já tem aqui horário marcado para estar comigo em mais uma aula muito maravilhosa, impressionante aqui da Palavra de Deus. E hoje, queridos, abordando mais uma lição, eu vou contar, claro, com a sua participação, vou contar com você aqui também ligadinho conosco pelo aplicativo, pelo site ou pela 103,9 FM. Seja muito bem-vindo, tá bom? Um abraço muito especial para os irmãos do Cabo de Santo Agostinho que estão sempre ligadinho. Quero mandar um abraço aqui para a irmã Cessa, para a irmã Lindalva, um abraço para o pastor Antônio Júnior, que está sempre acompanhando, um abraço também para a nossa irmã Luísa, a mamãe da nossa querida irmã Isoneide, que está sempre acompanhando também a Escola Bíblica. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, em o nome de Jesus, tá bom? Vamos juntos, meus irmãos, para mais uma aula, permitindo Deus. Meus queridos e amados irmãos, na lição de hoje, lição de número
7, nós iremos abordar a temática quando o Espírito sopra em Éfeso. Essa é a nossa temática da lição de hoje. A igreja ali sendo agora, a igreja crescendo agora na cidade ali de Éfeso. E nós queremos compartilhar com os irmãos esta lição muito rica, muito oportuna para o nosso crescimento espiritual. Então pega papel, pega caneta, para que você possa estar aí por dentro da nossa temática de hoje, tá bom? Queridos irmãos, nós temos como texto áureo da nossa lição de hoje o texto que está em Atos, capítulo de número 19, verso 20. Atos 19, verso 20, que diz assim a palavra de Deus: Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Nós iremos adentrar um pouco mais nos versículos no decorrer aqui do capítulo 19, tá bom? A nossa verdade prática diz o seguinte: onde o Espírito é derramado, a palavra é confirmada com poder, o pecado é confrontado e vidas, famílias e cidades são transformadas. Meus irmãos, que coisa linda é o que nós vamos ver acontecer na cidade de Éfeso. Deus usando seus filhos, o evangelho crescendo, vidas sendo alcançadas pelo poder do Espírito Santo. Literalmente o cumprimento lá de Atos, capítulo 1, verso de número 8. E avançando, queridos, nós temos também a nossa leitura bíblica em classe, tá bom? E a gente vai ver aqui o que é que acontece quando o Espírito ele sopra. Amém? E a gente vai ver isso claramente na igreja de Éfeso. Agora abra comigo a sua Bíblia ou a sua lição para que a gente faça também a leitura. Eu sempre gosto de fazer essa leitura aqui com os irmãos para que você possa ficar por dentro, para que você possa de fato entender um pouco a partir da onde nós estamos extraindo as lições, os princípios, tá bom? Então o texto básico, o texto da leitura bíblica em classe é fundamental. Então se você ainda não fez essa leitura, faça. Se você não tem uma lição, abra a sua Bíblia. Se você tem, abre a sua lição aí na lição de número 7. Vamos para a leitura bíblica em classe que diz assim. Atos 19, verso 1 ao verso 12. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Meu Deus, é forte, não é, irmãos? Aqui você percebe o que é que acontece quando o Espírito sopra. Em Atos 19, meus irmãos, nós temos aqui o texto revelando a ação de Deus em uma cidade, que é uma cidade plural, uma cidade urbana muito grande, uma mega cidade, uma cidade cosmopolita, mas uma cidade também resistente à fé. E aqui nós temos então, nesse cenário, a cidade de Éfeso, o comércio, a religião, o cotidiano,
e a resposta que a palavra dá a esse contexto, né? Assim, a resposta, ou seja, a palavra, poder, a transformação, tudo isso por meio do mover e do agir do Espírito Santo sobre esta cidade. E aí nós temos o nosso primeiro ponto da nossa lição, tá bom? Primeiro ponto da nossa lição. Só que antes do primeiro ponto, eu gostaria de destacar com os irmãos também os objetivos, tá bom? Da nossa aula de hoje. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Primeiro objetivo, explicar a ação do Espírito no ministério de Paulo. Então, a nossa ênfase será na ação do Espírito sobre o ministério do apóstolo Paulo. Depois, também analisar o impacto do Evangelho na transformação da cidade, então o impacto da palavra na cidade. E, por fim, tratar também sobre a missão da igreja, ou seja, aplicar o ensino da missão da igreja à realidade contemporânea. Meus irmãos, essa lição, ela é fantástica para o nosso tempo, para a nossa igreja. Em si, a Bíblia, na verdade, é um livro que nos traz temas extremamente atuais, tão atuais que ela fala de coisas que nem aconteceu ainda, para você ter ideia de quão atual ela é. Existem coisas que ainda vão acontecer e a Bíblia já está tratando, já está falando. E aqui a gente tem, então, um momento muito especial onde a palavra de Deus vai crescer na cidade de Éfeso por meio da pregação do Evangelho, por meio dos missionários, e você ver o alcance da mensagem do Evangelho nesta cidade. E o nosso primeiro ponto da lição vai tratar exatamente sobre o Espírito Santo, sobre o ministério de Paulo, ok? Paulo chega a Éfeso durante ali a sua terceira viagem missionária e não chega a uma cidade qualquer. Éfeso, meus irmãos, era um dos grandes centros da província da Ásia. Éfeso era uma cidade comercial, uma cidade religiosa e profundamente marcada pela idolatria. Ali estava o famoso templo dedicado à deusa Ártemis. Práticas mágicas e ocultistas era muito comum ali naquela cultura, fazia parte daquela cultura, estava ali como algo natural daquela cultura. E é justamente neste ambiente que Deus ele estabelece uma igreja forte. E veja que Atos 19 nos mostra uma verdade muito importante. O Espírito Santo ele não trabalha separado, meus irmãos, da sua palavra, ok? Não trabalha separado da palavra. Onde o Espírito verdadeiramente age, a verdade ela é restaurada, a palavra é ensinada e discípulos são então preparados. E este primeiro ponto da nossa lição está dividido em três partes, em três movimentos fundamentais, tá bom? Primeiro movimento, a restauração da verdadeira doutrina. A gente vê isso em Atos capítulo 19, verso 1 ao verso de número 7. Quando Paulo chega a Éfeso, ele encontra ali cerca de 12 discípulos. E ele então faz uma pergunta para aqueles homens: recebestes vós o Espírito Santo quando vocês creram? E a resposta deles foi surpreendente. Eles disseram assim: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Meus irmãos, Paulo, ele então percebe imediatamente que existia uma deficiência doutrinária na vida daqueles discípulos. Eles conheciam apenas o batismo de João Batista, que havia pregado lá o batismo do arrependimento. Mas veja que a mensagem de João Batista apontava para Jesus. João mesmo dizia no seu sermão: aquele que vem após mim é maior do que eu. Só que esses discípulos estavam desinformados acerca do batismo no Espírito Santo. Então, o problema daqueles homens não era a falta de sinceridade. O problema daqueles homens era um conhecimento incompleto a respeito da doutrina do Espírito Santo. Eles tinham parte da mensagem, mas precisavam conhecer a mensagem na sua plenitude. Então, Paulo, ele apresenta Cristo, ok? Paulo, ele apresenta o Senhor, que é fundamental, conforme a mensagem do próprio apóstolo, do próprio João Batista, né? Do apóstolo não, para não misturar aqui, tá? Do próprio João Batista. Então, Paulo apresenta Jesus, o que é fundamental. Ele não despreza aquilo que os homens já conheciam, que aqueles discípulos já conheciam, mas veja que ele completa o entendimento deles com a revelação do Evangelho. Eles são batizados em nome do Senhor Jesus, e a Bíblia diz que Paulo impõe as mãos sobre eles. E que coisa linda aqui, meus irmãos, o Espírito Santo vem sobre aqueles discípulos. E Lucas registra duas evidências fundamentais aqui. Eles falavam em línguas.
e também profetizavam. Aí nós temos um comentário muito importante do teólogo pentecostal Stanley Orton, que ele diz o seguinte, ele destaca nesse texto aqui, que entre a fé em Cristo e o recebimento do Espírito Santo, na leitura pentecostal de Atos, ele vai destacar o seguinte, ele diz que nós vemos aqui os crentes sendo conduzidos a uma experiência mais plena da atuação do Espírito Santo. Então ele frisa exatamente isso, de que os crentes aqui, esses discípulos, eles estão agora sendo conduzidos a esta ação. O Espírito Santo já agiu no seu coração, no ato da conversão, mas o seu conhecimento estava incompleto e agora eles recebem a presença ali do revestimento. Na presença do Espírito eles já tinham, mas agora a atuação do Espírito Santo, dando para ele línguas e dando para eles também a profecia, meus irmãos. É isso que a gente percebe aqui no texto, tá bom? Mas observe algo essencial também aqui. Antes da manifestação espiritual, veja que houve uma correção doutrinária. Paulo, antes de impor as mãos para que eles recebessem ali o dom do Espírito Santo, veja que eles primeiro tiveram que ser corrigidos doutrinariamente. Isso nos ensina que a experiência e a verdade, elas se completam, compreende? O Espírito, meus irmãos, concede dons, mas também é o mesmo Espírito que nos dá a verdade. Então, verdade e dons devem caminhar juntos. O próprio Jesus, ele disse em João capítulo 16, versículo 13, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Portanto, o verdadeiro avivamento, escute isso, o verdadeiro avivamento não despreza a doutrina. O verdadeiro avivamento ama a palavra. Repito em alto e bom som para que você guarde isso e filtre isso diante de alguns movimentos que a gente vê hoje. O verdadeiro avivamento ama a palavra. Eu não creio em um avivamento que não tem como base, como fundamento a palavra. A palavra de Deus é quem promove, é quem gera o avivamento. O salmista no Salmo 119, ele disse o seguinte, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Então, meus irmãos, avivamento é um amor, é fruto de um amor à palavra. É fruto de uma volta às Escrituras, compreende? É extremamente importante que você perceba e note isso. Tranquilos? Nosso segundo subponto, do ponto 1, fala sobre o ensino perseverante diante da resistência. Veja, depois disso, Paulo ele entra na sinagoga de Éfeso e durante 3 meses ele ensina com ousadia. Lucas diz que Paulo disputava, persuadia acerca do reino de Deus. A ideia aqui não significa uma discussão agressiva, mas significa que Paulo argumentava, Paulo explicava as Escrituras, Paulo respondia às objeções, procurando conduzir os seus ouvintes à compreensão da verdade bíblica, entende? Então, perceba a perseverança de Paulo. Foram 3 meses ensinando naquele mesmo ambiente, pregando o mesmo evangelho. Mas o texto diz no verso 9 que nem todos aceitaram. Alguns endureceram o seu coração, outros rejeitaram. E não apenas rejeitaram, mas o texto diz que eles começaram a falar mal do caminho. Esse nome é importante porque antes dos seguidores de Jesus serem amplamente conhecidos como cristãos, o evangelho era também conhecido como o caminho, era chamado de o caminho. Porque seguir a Jesus não significava apenas você aceitar ou receber ideias, mas significava você adotar uma nova vida. Quando a resistência, meus irmãos, ela cresce, Paulo, então, ele toma uma decisão sábia. Ele não abandona a missão, ele não larga a missão, ele apenas muda a estratégia. Ele retira os discípulos daquele ambiente e passa para outro espaço. Aqui nós encontramos uma lição pastoral extremamente importante. Perseverança não significa teimosia. Às vezes uma porta se fecha porque Deus deseja abrir outra porta, ok? Às vezes uma porta se fecha, a gente insiste naquela porta, insiste em ficar naquele lugar. E muitas vezes Deus está fechando uma porta porque Ele está abrindo outra porta, ok? E o terceiro subponto do nosso ponto de número 1 fala sobre a formação sólida que
transforma uma região. Meus irmãos, em Atos capítulo 19, verso 9 e o verso 10, Paulo começa então a ensinar na escola de Tirano. Ele sai da sinagoga, devido ali à perseguição e aqueles que falavam mal do caminho, e vai para uma escola conhecida como a escola de Tirano. E agora você percebe algo extraordinário. O ensino não era mais apenas aos sábados, como era na sinagoga. O ensino agora torna-se diário. O verso 10 do capítulo 19 informa que isso continuou por 2 anos, diariamente. Pense nisso, meus irmãos. Não foi apenas uma grande campanha evangelística, não foi um evento isolado. Houve ensino constante, houve formação, discipulado, doutrina, perseverança e o resultado é impressionante. Lucas declara que todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Judeus e gregos ouviram a palavra. Paulo permaneceu em Éfeso, meus irmãos, mas a palavra ultrapassou a cidade de Éfeso. Discípulos bem formados tornaram-se então multiplicadores do evangelho. Isso é maravilhoso de se ver. O pastor John Stott, ele chama atenção ao comentar o livro de Atos para esse padrão missionário que a gente vê na vida do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: ele diz que o evangelho alcança pessoas, forma discípulos e depois se espalha por eles. Percebe? Olha que frase magnífica de John Stott. Ele diz que o evangelho alcança pessoas, o evangelho forma discípulos e depois se espalha por meio desses discípulos. Queridos irmãos, esse é um princípio poderoso também que devemos aplicar à nossa vida. A igreja não transforma a cidade apenas reunindo multidões, não. Ela transforma a cidade formando discípulos maduros. E perceba a ordem aqui de Atos 19. Primeiro, doutrina restaurada, depois o ensino perseverante e então a gente tem a expansão missionária. Amém, queridos? Tranquilos? No próximo ponto veremos milagres, curas, libertações extraordinárias. Mas antes da gente ver isso, eu gostaria de trazer aos irmãos também algumas lições. O que é que nós fazemos com esta verdade? O que é que nós aplicamos para a nossa vida? Então, primeira lição que você deve aplicar à sua vida: examine aquilo que você crê. Não basta você ter sinceridade. Os discípulos que não conheciam sobre o Espírito Santo também eram sinceros. Aqueles discípulos eram verdadeiros, mas eles possuíam um conhecimento incompleto, ok? Então, compare sempre a sua fé com a palavra de Deus. Examine aquilo que você conhece à luz das Escrituras. A Bíblia deve corrigir as nossas experiências. A Bíblia deve corrigir as nossas opiniões. Tá bom? Então, examine a sua fé. Tranquilos? Segunda lição que a gente aprende aqui: não abandone a palavra diante da resistência. Ah, porque eu estou pregando o evangelho aqui e a oposição se levantou, as lutas se levantaram, então eu vou abandonar. Não. Paulo encontrou oposição, mas continuou ensinando. Quando uma porta, meus irmãos, se fecha, você não deve então se fechar com ela. Procure outro espaço, ok? Não abandone sua missão, porque alguém rejeitou a sua mensagem, você não deve largar a obra, abandonar a missão, não, permaneça fiel. Mude a estratégia, mas não mude o evangelho, compreende? Continue pregando o evangelho para a glória de Deus. Amém? Terceira lição que a gente tem aqui, meus irmãos: invista, escute isso, invista em formação espiritual profunda. O apóstolo Paulo, ele ficou 2 anos, meus irmãos, 2 anos de ensino diário, de tal forma que este ensino impactou toda a região. Isso mostra que o crescimento espiritual exige constância, por isso a gente tem que ler a Bíblia, estudar a Bíblia, participar da escola dominical, aprender para também ensinar. 2 anos Paulo dedica ali ensinando para poder vir ali um impacto missionário, não apenas em Éfeso, mas em toda a região. Então isso é extremamente importante, extremamente relevante de se ver, de se notar aqui. Então, queridos irmãos, é importante que você tenha essa percepção, tá bom? Dessas 3 lições para que você possa aplicar também aí
aos alunos, ok? Tranquilos? Então, o que é que nós temos aqui, queridos, nesse ponto de número 1 da nossa lição? O primeiro ponto nos deixa uma verdade preciosíssima que você não pode perder de vista. Quando o Espírito Santo ele sopra, ele não produz confusão espiritual, ele conduz a verdade, ele fortalece a palavra, forma discípulos e envia esses discípulos para alcançar outras pessoas. Éfeso começou a ser transformada porque homens foram primeiro transformados. E antes dos grandes milagres, meus irmãos, Deus levantou uma escola, porque uma igreja cheia do Espírito Santo também precisa ser uma igreja cheia da palavra. Amém? Repito isso aqui mais uma vez. Uma igreja cheia do Espírito Santo também precisa ser uma igreja cheia da palavra. Amém, meus irmãos? Tranquilos? Podemos avançar? Ponto de número 2. Aqui nós iremos falar sobre o derramamento do Espírito e o impacto na cidade. Então, no ponto de número 2, nós falaremos sobre o derramamento do Espírito Santo, o impacto do Evangelho na cidade. Meus irmãos, olha que coisa interessante. Até aqui, nós vimos Paulo ensinando intensamente ali a palavra de Deus, na sinagoga, depois na escola de Tirano. Mas agora Lucas nos mostra que aquele ensino ele não ficou restrito ali à sala de Tirano. O evangelho começa a confrontar as estruturas espirituais de Éfeso, e isso é muito significativo, meus irmãos. Éfeso era conhecida não apenas pelo culto a deusa Ártemis, mas a cidade também possuía ali uma forte ligação com práticas mágicas, com práticas ocultistas, com feitiços, com amuletos e fórmulas espirituais que faziam parte do dia a dia daquela cidade. E é justamente nesse ambiente que Deus ele manifesta o seu poder. Então, Atos 19 deixa claro que o verdadeiro poder espiritual não está em fórmulas, não está em objetos, não está em palavras mágicas, em jargões, não. O verdadeiro poder pertence a Deus. E este ponto de número 2 está aqui em 3 movimentos fundamentais. Primeiro, a manifestação extraordinária do poder de Deus. Então, aqui em Atos 19, a gente vê a manifestação, principalmente aqui no verso 11, verso 12, Lucas começa dizendo, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Meus irmãos, observe que quem realiza os milagres, quem é que realiza os milagres? O texto não diz que Paulo possuía poder próprio, não. Diz que Deus fazia. Isso é muito importante, porque olha, às vezes a gente tem a impressão de que algumas pessoas que são usadas por Deus, elas terminam se perdendo neste ponto e começam a achar que Deus está fazendo porque elas são poderosas. E não é isso que o texto nos ensina. Paulo era apenas um instrumento. Deus é a fonte, compreende? Escute isso. Paulo era apenas um instrumento e Deus é a fonte. Então você é apenas um instrumento. A fonte é Deus. Quem opera é Deus. Quem faz é Deus. E Lucas utiliza uma expressão muito forte. Eram milagres extraordinários. Literalmente poderíamos compreender como feitos fora do comum. E olha que Paulo tinha muitas coisas milagrosas no seu ministério, mas aqui a gente tem algo que está fora do comum, até daquilo que Paulo já viveu no Evangelho. Porque, veja, até dentro do ministério apostólico, aqueles acontecimentos na cidade de Éfeso se tornou algo incomum. Atos capítulo 19, versículo 12 afirma que lenços e aventais usados por Paulo eram levados aos enfermos e as enfermidades desapareciam. Meus irmãos, que coisa magnífica aqui. Espíritos malignos, eles também saíam com os aventais de Paulo. Provavelmente, estamos falando aqui de objetos ligados ali ao trabalho manual do apóstolo Paulo, ou parte ali de alguma veste ou de algum objeto de uso pessoal do apóstolo Paulo. Atos capítulo 18, versículo de número 3, nos informa que Paulo ele fabricava tendas, não é isso? Então, esses tecidos poderiam estar ali relacionados, provavelmente, à rotina de trabalho do apóstolo Paulo.
Agora aqui, meus irmãos, é preciso a gente trabalhar com muito cuidado. Lucas não está ensinando uma técnica para produzir milagres. Objetos não tinham poder e nem têm poder. Não eram amuletos cristãos. Também não possuía qualquer propriedade mágica, tá bom? Tem muita gente que lê essa passagem, pensa que se está tratando aqui de algo doutrinário, aqui é algo descritivo do que aconteceu, de um fato ocorrido na vida e no ministério do apóstolo Paulo, e tem gente que se perde aqui, já começa a fazer de lenço de um homem de Deus, ou de um pregador, ou de um pastor, ou usar objetos desse líder espiritual como se fosse um amuleto espiritual. Aqui não dá margem para isso, tranquilo? A Bíblia do Estudo Pentecostal destaca exatamente esse ponto que eu quero frisar aos irmãos. Aqueles objetos não possuíam poder espiritual em si mesmo, ok? Não eram objetos milagrosos. Não era um objeto que Paulo levou para um monte, ungiu e trouxe para os irmãos serem curados. Não, meus irmãos. Deus estava agindo de forma soberana naquela situação e provocando milagres extraordinários. Soberania de Deus, economia divina, pertence unicamente ao Senhor. É por isso que esse texto jamais ele pode justificar o comércio de objetos supostamente carregados de unção. Cuidado, tem muita gente vendendo objetos carregados de unção, porque eu levei para o monte, porque eu levei para Israel, porque eu ungi com água, porque eu ungi com óleo, esse objeto aqui é ungido, e então quer vender esse objeto. Paulo não estava vendendo lenço. Paulo não cobrava pela cura. Ele não transformava o poder de Deus em um comércio, ok? Não. Não transformava o poder de Deus em um instrumento também de promoção pessoal. É importante que se diga isso aqui, tá bom? É importante que se diga isso aqui. Porque há muitas pessoas que lerem a Bíblia, parece que lê de cabeça para baixo, meus irmãos, ou lê literalmente com o propósito de enganar. Faz uma hermenêutica satânica do texto, uma hermenêutica diabólica do texto, distorce a palavra de Deus, inventa coisas que a palavra não dá margem para isso, nem fala, nem prescreve isso. Então, é importante que nós atentemos que aqui temos um texto descritivo. Deus soberanamente agiu na cidade de Éfeso e nos arredores de Éfeso, tendo em vista que Paulo jamais conseguiria alcançar toda aquela população em 2 anos, como fez, mas o evangelho o alcançou por meio de Paulo, usando de diversos meios provenientes da providência de Deus. E aqui nós encontramos uma verdade essencial, meus irmãos. Quando Deus ele usa um instrumento, a glória continua pertencendo a Deus e não do instrumento. Ok? A glória continua pertencendo a Deus. Segundo subponto do nosso ponto de número 2. Aqui nós temos o seguinte: o confronto espiritual e a ruptura com o ocultismo. Meus irmãos, Atos capítulo 19, versículo 13 ao verso de número 19, agora a narrativa muda um pouco. Aqui nós temos, curiosamente, alguns exorcistas judeus ambulantes, não tinha conversão, não tinha vida com Deus, não tinha relacionamento com Deus, mas alguém, sabe, que observou o ministério de Paulo, e começou a querer copiar algumas coisas do ministério de Paulo sem conhecer Jesus. Então, entre eles estavam 7 filhos de um homem chamado Seva. Eles perceberam que o nome de Jesus estava ali associado a manifestações poderosas, a feitos extraordinários. Então, eles tentaram copiar Paulo. Em Atos capítulo 19, versículo 13, registra que eles foram, meus irmãos, expulsar demônios usando o nome de Jesus a quem Paulo pregava. Olha que coisa interessante. 19, versículo 13. Abra sua Bíblia aí. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre as pessoas possuídas de espírito malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Perceba o problema aqui, meus irmãos. Para eles, Jesus, o nome Jesus, era apenas uma fórmula. O nome Jesus era apenas um amuleto espiritual, era um nome mágico, era uma senha mágica. Era apenas um nome que poderia ser utilizado para atender às suas demandas e os seus desejos pessoais. Eles conheciam o nome, mas não conheciam o Senhor.
Eles conheciam o nome, mas não tinham relacionamento com o Senhor. Então o espírito maligno responde para estes homens, dizendo assim: eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Meus irmãos, essa declaração é impressionante. Jesus era conhecido, Paulo também era reconhecido por causa da sua relação e da sua comunhão com Cristo, mas aqueles homens não possuíam autoridade espiritual verdadeira. Não era conhecido no reino das trevas. Aqui a gente percebe uma coisa interessante. Um homem de Deus, ele é conhecido não apenas nos céus, ele também é conhecido no inferno. O homem dominado pelo espírito maligno avançou contra aqueles homens que tinham conhecimento do nome de Jesus, mas não tinham comunhão com Jesus. E a Bíblia diz que eles fugiram feridos, humilhados, machucados. Lucas está aqui estabelecendo um contraste muito grande, porque de um lado nós temos Paulo, um servo submetido a Cristo, ao Senhor, que tem comunhão, que tem intimidade. Do outro lado, homens tentando usar Cristo como uma ferramenta espiritual. Meus irmãos, que grande erro esses homens cometeram. Aqui está a lição principal. A autoridade espiritual não se imita, meus irmãos. A autoridade espiritual nasce da comunhão e da submissão a Cristo, compreende? Não devemos usar o nome de Jesus como uma fórmula mágica, como um amuleto espiritual. Jamais, jamais. Orar em nome de Jesus significa agir debaixo da autoridade e segundo a vontade de Jesus. Fora isso, meus irmãos, vai ser alguém imitando lá os filhos de Seva. O resultado daquele acontecimento atingiu toda a cidade, diz a Bíblia. Em Atos capítulo 19, versículo 17, afirma que caiu temor sobre todos e o nome do Senhor Jesus Cristo era engrandecido. Mas o verdadeiro mover vai ainda mais longe, meus irmãos. Muitos crentes começaram a confessar publicamente suas práticas. Outros trouxeram livros relacionados ali às artes mágicas. Eles queimaram tudo diante de todos. O valor calculado daqueles materiais, diz a Bíblia, chegava a 50 mil moedas de prata. Meus irmãos, era uma soma extraordinária, porque cada moeda de prata ali, cada denário, equivalia a um dia de trabalho. Então nós temos aqui, meus irmãos, algo parecido aí com 50 mil dias de trabalhos que estava ali naqueles livros. Eles poderiam ser vendidos, eles poderiam ser doados, eles poderiam ser colocados numa biblioteca, eles poderiam recuperar parte daquele valor, mas eles não fizeram isso. Sabe por quê? Porque se eles fizessem isso, vendessem ou recuperassem parte do valor daqueles livros, significava transferir aquelas práticas para outras pessoas. Era dar um livro ou um material que ensinava uma falsa religião a outras pessoas. Então eles decidiram que não deveriam doar, não deveriam vender, mas teriam que destruir. Não serve para mim, não vai servir também para os outros. Então eles romperam completamente. Veja que o arrependimento custou alguma coisa, meus irmãos, porque arrependimento custa renúncia. E esse é um princípio bíblico muito profundo para nós. Arrependimento verdadeiro não é apenas você sentir tristeza pelo pecado, é você mudar de direção, é você abandonar aquilo que te afasta de Deus, entende? É você abandonar literalmente. John Stott, ele observa ao tratar sobre isso, ele observa que a expansão do evangelho em Atos, né, envolve aqui uma ruptura com antigas lealdades, para que uma nova submissão a Cristo seja então construída. E é exatamente isso que nós vemos aqui em Éfeso, meus irmãos. E o nosso terceiro subponto da nossa lição vai tratar então sobre a palavra que cresce e transforma uma cidade inteira. Meus irmãos, Atos capítulo de número 19, verso 20 em diante, vai mostrar então que depois de milagres, libertações, confrontos e arrependimento, Lucas então ele resume tudo assim. Ele diz que assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia. Observe algo maravilhoso aqui narrado por Lucas. Lucas não diz que Paulo crescia, não diz que a fama dos milagres alcançou toda a cidade e região. Não, ele diz que a palavra do Senhor crescia. Meus irmãos, esse é o resultado de um mover espiritual saudável. A palavra cresce, Cristo aparece, a palavra prevalece, o pecado perde espaço, as pessoas mudam de vida. O impacto já estava alcançando hábitos, valores, comportamentos. E logo depois nós vemos que vai alcançar também a economia, o bolso das pessoas.
que estava ali ligada à idolatria da cidade de Éfeso. Então, meus irmãos, o evangelho, o avivamento, não produz euforia apenas, não produz emocionalismo. Não, meus irmãos, o verdadeiro evangelho produz mudança, o avivamento produz mudança. O evangelho não transforma apenas o domingo de uma pessoa. A partir de hoje o meu domingo é do Senhor, e o resto da semana não é de Deus. Não, meus irmãos. Ele transforma as suas escolhas, seus relacionamentos, seus valores, a sua maneira de viver é totalmente transformada pelo poder da palavra de Deus. Amém? Meus irmãos, e o que é que nós aprendemos com isso? Como nós podemos avaliar esse mover espiritual? Primeira lição que a gente deve aplicar ao nosso coração: não transforme a fé em superstição, ok? Não coloque sua confiança em objetos, em fórmulas, em ritos. Tem gente que coloca a sua confiança em fórmulas. Não porque se eu der 7 glória, o milagre acontece, pastor. Não porque se eu cantar 7 hinos, aquela muralha vai cair. Não porque se eu der 7 voltas, os 7 mergulhos de Naamã. Aí ele bota a sua fé em fórmulas, em objetos, em rituais. Meus irmãos, a nossa confiança tem que estar em Cristo. Tem que estar em Cristo. Você pode orar uma única vez e os céus se abrir. E você pode orar 7 e Deus não abrir os céus, porque a nossa confiança está em Cristo e descansamos na soberania de Deus. Tranquilos? Amém? A nossa confiança está em Cristo. Ok? O poder pertence a Deus, meus irmãos. Segunda lição que a gente aprende aqui, meus irmãos: rompa verdadeiramente com aquilo que alimenta o pecador. Veja que os efésios, eles queimaram seus livros, ok? O que é que a gente precisa queimar, meus irmãos? Romper. Existe alguma prática, algum hábito, alguma influência que eu preciso abandonar, que eu preciso romper, que eu preciso queimar da minha vida? Porque o arrependimento genuíno produz mudança, ok? E a terceira lição que a gente aprende aqui é: avalie o mover pelos seus frutos. Porque nem toda manifestação impressionante significa que há um verdadeiro avivamento, ok? Tem lugar que tem muito barulho, tem muito movimento, tem muito emocionalismo, né? Assim, tem muito mover humano, mas não tem um verdadeiro avivamento. Em Éfeso havia poder, mas também havia palavra, temor, arrependimento e santidade, meus irmãos. Esse é o equilíbrio bíblico. O avivamento verdadeiro, ele vem por meio do poder da palavra de Deus, ok? Então, meus irmãos, Atos 19 nos mostra uma cidade sendo confrontada pelo evangelho. Veja que a magia naquela cidade perdeu o encanto, o pecado foi confessado, velhas práticas foram abandonadas, Cristo foi engrandecido e a palavra do Senhor prevaleceu. E aqui está, então, a grande lição da nossa lição aqui no ponto 2. Quando o Espírito Santo realmente age, Jesus deixa de ser apenas mencionado e passa a governar a vida. Que Deus nos ajude, meus irmãos, não apenas a ter experiências espirituais, mas a ter uma fé que produz arrependimento, santidade, transformação em uma vida inteiramente submetida ao senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Vamos agora para o nosso ponto de número 3. Ponto de número 3. Falando agora sobre a manifestação do poder de Deus entre os gentios. Meus irmãos, até aqui a gente viu que o Espírito Santo ele agiu poderosamente em Éfeso, a doutrina foi restaurada, a palavra foi ensinada, enfermos foram curados, pessoas foram libertas, práticas ocultistas foram abandonadas, mas agora precisamos perceber algo ainda mais amplo. O mover de Deus, ele não ficou restrito às 4 paredes da igreja, não. Ele alcançou a cidade, mudou comportamentos, confrontou valores e impulsionou a missão. Isso nos mostra que um verdadeiro avivamento do Espírito não produz apenas experiências pessoais. Ela gera transformação, ela produz testemunho, ela conduz a igreja para fora das paredes, das 4 paredes. Ela produz na igreja um espírito missionário. Esse ponto do número 3, também nós temos 3 subpontos. O primeiro subponto é o impacto do Espírito em uma cidade. Então, meus irmãos, qual é o impacto do Espírito em uma cidade, meus irmãos? Em uma cidade. Olha que interessante, meus irmãos. Primeiro, precisamos compreender quem eram os gentios. Na Bíblia, o termo
gentios identifica os povos que não pertenciam etnicamente à nação de Israel, ou seja, que não eram judeus. Então, durante séculos, Israel viveu consciente de sua eleição pactual, de que eles eram o povo escolhido pelo Senhor, mas os profetas, eles já anunciavam que a salvação alcançariam as nações. Por exemplo, lá em Isaías 49, versículo 6, a Bíblia declara que o servo do Senhor seria luz para quem? Para os gentios. Em Atos, essa promessa começa a ganhar dimensão mundial. Éfeso era majoritariamente gentílica, era cosmopolita. Era uma cidade extremamente religiosa, comercialmente poderosa, marcada pela idolatria, por práticas mágicas. Mesmo assim, Deus não desistiu dessa cidade, meus irmãos. Em Atos capítulo 19, versículo 17 a verso 20, mostra que o evangelho começou a modificar comportamentos concretos. Pessoas confessaram seus pecados, abandonaram práticas ocultistas, queimaram livros de magia. E o impacto, então, chegou até os interesses econômicos da cidade, que estava também ligado ali à prática da idolatria. E isso é muito importante porque o Espírito Santo não transforma apenas aquilo que fazemos no culto, ele transforma a nossa vida, a nossa casa, os nossos valores, as nossas escolhas, a nossa relação com o dinheiro, a nossa maneira de trabalhar, a nossa maneira de viver. É exatamente isso, meus irmãos, que Joel, capítulo 2, ele vai nos trazer, associando ali o derramamento do Espírito Santo com o retorno do Senhor, mostrando ali um profundo arrependimento. O verdadeiro mover começa no coração, mas não termina no coração, ele aparece na vida, aparece nas práticas, nas atitudes, na vivência do dia a dia, compreende? John Stott, ele ao refletir sobre a missão cristã, ele enfatiza que o Evangelho, meus irmãos, transforma pessoas que vivem ele transforma as pessoas para que elas possam viver debaixo do senhorio de Cristo, entende? E é isso que está acontecendo em Éfeso. Cristo começou a ocupar o espaço antes dominado pelos antigos senhores, entende? Dominado pelos ídolos, pelas práticas idólatras. Agora a gente vê o avanço do evangelho alcançando corações. E aí, o nosso segundo subponto também traz exemplos históricos do derramamento do Espírito Santo. Que pena que não dá para a gente se prolongar muito, até para a aula não ficar tão extensa, tão grande. Mas, meus irmãos, olha que coisa interessante. Essa ação de Deus, ela não começa em Éfeso, ela começou lá em Atos capítulo 2, ou seja, lá no Pentecostes, o Espírito derramado, a igreja recebe poder, Pedro prega ali a palavra com ousadia, milhares de pessoas são alcançadas pelo Evangelho, e uma comunidade nasce marcada então pela doutrina, pela comunhão, pela oração, pelo partir do pão, pelo testemunho. E ao longo da história cristã também encontramos períodos de intenso despertamento espiritual. Não dá para a gente aqui se aprofundar em muitos deles, mas a lição vai destacar aqui alguns. Então, por exemplo, nós temos o avivamento do país de Gales. Vale a pena você estudar, pesquisar, que aconteceu ali entre 1904 e 1905, onde muitas pessoas foram alcançadas e o movimento ficou marcado ali, meus irmãos, pela oração, pelo arrependimento, pelo renovo, né? Ou seja, um grande interesse pela vida espiritual acontece a partir deste avivamento ali na cidade de Gales, no país de Gales. Então, meus irmãos, nós temos também um pouco depois, em 1906 a 1909, ali mais ou menos, na Rua Azusa, lá em Los Angeles, nós temos então um outro movimento, ou seja, um outro marco do pentecostalismo moderno, onde homens e mulheres, pessoas de diferentes origens, de diferentes grupos sociais, eles começaram a se reunir em busca da presença de Deus. E algo fantástico acontece. Stalin Orton, ele ressalta, meus irmãos, que a atuação do Espírito Santo, ela não deve ser reduzida ali a uma experiência emocional. E a gente percebe isso ali no avivamento, né, da Rua Azusa, onde a grande ênfase também foi a oração, a palavra de Deus, uma busca intensa pelo mundo espiritual. E a gente percebe que o Espírito Santo ele capacita o crente para servir, para testemunhar, para glorificar a Cristo, entende? Quando nós chegamos também ao Brasil, no Brasil, a partir aí do século XX, no início do século XX, nós temos também o movimento pentecostal, que também cresceu e alcançou milhões de pessoas. A lição ainda menciona o movimento ocorrido em Asbury, em 2023, marcado também por oração, adoração e uma busca espiritual, que nós presenciamos também
neste avivamento. Vale a pena você pesquisar também, é mais recente agora, né, em 2023, esse avivamento que acontece ali em Asbury, algo muito, muito impressionante. E, meus irmãos, nós precisamos guardar aqui um princípio fundamental, tá bom? Perceba que o avivamento, ele não é medido e nem deve ser medido apenas por multidões ou por emoções. O critério bíblico permanece. Você vê que em todos os avivamentos Cristo é exaltado, a palavra é honrada, há arrependimento, a oração, a santidade, a busca pelo mundo espiritual, a missão da igreja ela é fortalecida. Essas são as marcas importantes que devem estar presentes no mover, né, do Espírito Santo, no mover espiritual saudável. Amém? E aí o nosso autor traz ainda o terceiro e último subponto do ponto 3, que é o derramamento do Espírito e a missão da igreja. Meus irmãos, em Atos capítulo 19, verso 10, afirma que todos os habitantes da Ásia, eles ouviram a palavra do Senhor. Perceba a dimensão disso. Paulo estava em Éfeso, mas o evangelho não permaneceu restrito à cidade de Éfeso. Discípulos foram formados, testemunhas foram levantadas. A palavra avançou, e isso está diretamente ligado, meus irmãos, à promessa ali de Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8, quando diz que mas vós recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e sereis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, até Samaria, até os confins da terra. Assim o texto lá fala sobre esse alcance do Evangelho por meio do poder do Espírito Santo. Então, meus irmãos, o Espírito não é dado para alimentar isolamento espiritual, não. Ele nos capacita para a missão. O derramamento do Espírito Santo não termina, meus irmãos, quando alguém fala em línguas, ou quando alguém se emociona, quando alguém chora, quando alguém pula, quando alguém grita. Não. Ele continua quando essa pessoa ela abre a boca para testemunhar de Jesus. O avivamento espiritual não termina no culto, ele continua na segunda-feira, continua na família, continua no trabalho, continua na escola, continua na universidade, continua nas ruas, compreende? E vai alcançando todas as camadas e todas as pessoas ao nosso redor. Mateus capítulo de número 28, versículo 19, Jesus disse: Ide e ensinai todas as nações. Portanto, meus irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela precisa ser também uma igreja missionária, uma igreja que prega, que evangeliza, que leva a mensagem do evangelho. Tranquilos? E a nossa aplicação aqui do nosso ponto de número 3, meus irmãos, a gente pode aplicar aqui 3 grandes lições. Primeira lição, permita que o evangelho transforme toda a sua vida. Não limite a sua fé ao ambiente da igreja. Meus irmãos, deixe Cristo governar seus hábitos. Deixe Cristo governar seus relacionamentos, seus negócios, suas decisões, ok? Segunda lição que a gente aprende aqui, meus irmãos, busque avivamento com discernimento bíblico. Não procure apenas manifestações, movimentos, não. Busque a palavra, busque arrependimento, busque santidade, busque comunhão. Busque uma vida verdadeiramente submetida ao Espírito Santo. Não fique atrás de movimento, porque tem culto de avivamento ali, tem movimento ali, tem isso. Não, busque a palavra, busque a oração. Amém? Terceira lição que a gente aprende, transforme experiência espiritual em missão. Se Deus enche você, o enche com propósito, Ele enche para usar você. Compartilhe o evangelho, ore por alguém, discipule uma pessoa, sirva onde Deus colocou você. Amém? Seja um instrumento de Deus, aí onde Deus colocou você, no trabalho, na escola, na rua, na faculdade, no seu endereço aí, onde você estiver inserido, pregue o evangelho. Amém, meus irmãos? Éfeso nos ensina que o Espírito Santo não transforma apenas indivíduos. Ele alcança cidades, atravessa culturas, rompe fronteiras. Ele envia a igreja. Amém, queridos? E aqui está a grande lição deste ponto de número 3. Quando o Espírito verdadeiramente sopra, a igreja não apenas se reúne, ela se levanta, ela vai, ela proclama. Amém? Que Deus derrame sobre nós um mover do Espírito Santo, de tal forma que nós sejamos cheios da palavra, cheios da santidade, cheios do poder do Espírito Santo, cheios de paixão pelas almas. Porque aqueles que ainda precisam conhecer a Jesus, eles precisam ser alcançados por minha vida e por sua vida. Aqueles que ainda não tiveram contato com o Evangelho, precisam ser alcançados através de mim e de você. Tá bom? Meus irmãos, nesta lição, aprendemos que o Espírito Santo não produz apenas movimento,
movimentos de emoção, de emocionalidade. Não, ele restaura a verdade da palavra de Deus, transforma vidas, impulsiona a missão. Veja que em Éfeso o evangelho confrontou práticas, mudou comportamentos e alcançou cidades, a cidade inteira e as regiões. E essa verdade ela continua também atual para a igreja hoje. Durante esta semana, permita que Deus ele examine suas escolhas, seus hábitos, busque uma vida cheia do Espírito Santo, mas também uma vida cheia da palavra de Deus. Que a nossa fé produza santidade, testemunho, compromisso verdadeiro com Cristo. Amém? Continue estudando as Escrituras diariamente, porque é pela palavra que nós crescemos, é pela palavra que nós permanecemos firmes na caminhada. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo abençoe você, abençoe sua casa, em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma aula aqui da sua Rádio Maranata FM, da 103,9, mais um EBD Maranata, concluída para a glória de Deus. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, fica na paz, que Deus abençoe você, em nome de Jesus. E a gente volta para estar com você amanhã a partir das 16 horas no Palavra Viva, tá bom? Um abraço para você, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Receba agora a bênção apostólica, que é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, de hoje para todo sempre. O povo de Deus diz amém. A paz do Senhor, crente, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Não sai daí não, porque daqui a pouco vem o Domingão Maranata. Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Inscreva-se no canal EBD Explicada 2.0, deixe seu like, compartilhe, ative também o sininho das notificações e escreva aqui nos comentários seu principal aprendizado desta lição. Que Deus abençoe sua vida grandemente, em nome de Jesus, e espero você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.